O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está no céu os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos beber, o que vamos comer, como vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com estas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Os irmãos, celebramos hoje a memória de dois grandes santos, um leigo, São Thomas More, e um bispo, que tornou-se, no fim da vida, cardeal, São João Fisher. Ambos morreram, queria o divórcio, queria se casar de novo, e os ameaçou para que eles aceitassem o divórcio. E eles, preferindo a fidelidade a Deus e ao Evangelho, foram aprisionados e foram mortos. Estamos aqui na época da Revolução Protestante. São João Fisher, que morreu com 66 anos, era reitor de universidade na época em que o Brasil foi descoberto. Então, só para você se localizar no tempo, mais ou menos no ano de 1500, São João Fisher era padre, reitor de universidade, tornou-se então bispo. E como bispo, participou do Concílio de Latrão. Depois, retornando, tornou-se confessor, tornou-se Henrique VIII, ele foi professor de Henrique VIII. E quando Henrique VIII se casou com Catarina de Aragão, ele era confessor da rainha. Um homem de doutrina sólida, defendeu a igreja contra Lutero, contra as ideias revolucionárias protestantes, escreveu tratados defendendo o sacerdócio. O rei, portanto, era próximo dele, não era uma pessoa desconhecida, que era confessor da rainha. Esse homem não se deixou riqueza, de influência no reino, sabendo que ele podia perder tudo, como de fato perdeu, ele defendeu o Evangelho. O Evangelho do casamento indissolúvel. Desde que Jesus veio ao mundo, essa doutrina de que o casamento católico é até que a morte o separe, essa doutrina, ela cria problema. Porque Jesus disse,
Não foi assim no princípio, essa coisa aí de divórcio que vocês inventaram. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou Adão e Eva, no princípio, no plano de Deus, na natureza humana, o casamento é até a morte. O casamento é para sempre, até a morte. Até que a morte o separe. Ao ouvir essa doutrina, os fariseus reagiram e disseram: mas se é assim, então não vale a pena se casar. E começaram a abandonar Jesus. Foi assim na época de Jesus, foi assim em 1500, na época desses santos que nós hoje celebramos. O rei queria um filho herdeiro homem. A rainha só deu a ele uma herdeira mulher. Fez o divórcio. E não se casou somente 2 vezes, se casou 6 vezes. Na louca tentativa de finalmente ter um herdeiro homem. Com isso ele criou uma divisão na igreja. Separou a igreja da Inglaterra de Roma, no chamado ato de supremacia, e queria que São João Fisher, bispo, confessor da rainha, aceitasse essa loucura. Aceitasse o divórcio e aceitasse que ele, Henrique VIII, era o... Não somente São João Fisher, mas também São Thomas More, leigo, que era 10 anos mais novo do que São João Fisher. Quando São Thomas More morreu com 57 anos, ele tinha a minha idade. São Thomas More casou-se, teve 4 filhos e educou seus filhos em casa. Ensinou a eles latim, grego, matemática, astronomia, medicina. E os sábios da época, como Erasmo de Roterdã, ao visitar a família de São Thomas More, disse: é uma maravilha conviver com vocês, porque é uma família de gente culta, de gente inteligente, de gente com cultura, com conhecimento. É muito agradável estar aqui e conversar com vocês. São Thomas More colheu todo o seu fervor, devoção e amor a Deus do convívio que ele teve com os franciscanos de Greenwich e com os cartuchos. Casou-se, teve esses 4 filhos, educou-os em casa, e embora ele fosse um nobre importante, chegou a ser chanceler do reino, em casa ele mantinha uma vida austera de penitência, uma penitência que só sua família conhecia. Ninguém mais sabia que ele fazia aquelas penitências. Quando o rei, na sua loucura, quis se casar e quis proclamar a independência da igreja da Inglaterra, ele decidiu ficar do lado do evangelho, como São João Fisher. Como bispo, ele também se manteve firme. Os 2 foram aprisionados na Torre de Londres, foram decapitados, e hoje nós celebramos o seu santo martírio. Hoje é dia da morte de São João Fisher. O São Thomas More morreu 2 semanas antes. E queremos pedir a intercessão deles para nós, para as nossas famílias. São homens que derramaram seu sangue para a defesa da família e da fé católica. Sejamos também nós dispostos a defender a família, a defender a fé católica, mesmo com o derramamento do próprio sangue.